Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje vamos analisar uma interpretação bastante singular, diria, de uma passagem bíblica muito debatida. Os 1000 anos, aqueles que são mencionados no capítulo 20 do Apocalipse. Exato. A nossa base é um documento, as 70 semanas e tudo explicado, PDF, que nos apresenta a perspectiva da chamada teologia de impacto. E a questão que paira é, será que estes 1000 anos não são um futuro longínquo ou um símbolo, mas algo histórico? Um período já concluído antes mesmo da destruição do templo em 70 depois de Cristo e ligado a Herodes o Grande. É uma ideia, pronto, fora do comum, mas vamos ver a argumentação. É precisamente essa a proposta central desta teologia de impacto, pelo menos como está descrita na fonte. Os 1000 anos como um ciclo histórico que já aconteceu. E a chave, segundo eles, está nessa ligação ao sistema sacerdotal que Herodes, que ele estabeleceu, ou pelo menos reorganizou de forma muito significativa. E isso rompe completamente com a ideia do milénio futuro, ou de ser só uma alegoria. Completamente. A abordagem é outra. E o ponto de viragem, o fim desses 1000 anos nesta leitura, é surpreendente, não é? O documento sugere que acabam ali por volta do anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria. Sim. E o silenciamento de Zacarias, do sacerdote, é visto como um sinal, um marco do fim desse ciclo. Exatamente. O fim desse ciclo sacerdotal específico que a fonte chama Levítico Herodiano. É um marcador simbólico muito forte para esta interpretação. A metodologia aqui é claramente histórico-literal, então. Tenta encontrar correspondências, pessoas, eventos, lugares do primeiro século para aquilo que está no Apocalipse. É isso mesmo. É um contraste claro com outras abordagens que olham para o Apocalipse mais como um mapa para o fim do mundo, ou só símbolos espirituais sem ligação direta à história daquela altura. Ok, então vamos lá ao texto. Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Normalmente pensamos logo num ser celestial, poderoso, mas esta teologia vai por outro caminho, certo? Vai. E é aqui que começa a ficar radicalmente diferente do habitual. A fonte identifica este anjo, que no fundo significa mensageiro, não como um ser espiritual, mas como uma figura histórica. Alguém com um papel decisivo. Herodes o Grande. Herodes, o anjo. Sim. A argumentação baseia-se em parte no historiador Flávio Josefo. Ele relata que Herodes treinou 1000 sacerdotes, especificamente para a reconstrução do templo. 1000 sacerdotes. Interessante. E como é que esses 1000 sacerdotes se ligam à chave do abismo e à grande cadeia? Olha, a interpretação que eles propõem é que as ações de Herodes, a reconstrução do templo, a organização do culto, a consagração desses 1000 sacerdotes, acabaram por funcionar quase que paradoxalmente como uma forma de prender, de conter o mal, o pecado, dentro de uma estrutura formal, ritualística. Hum, A chave nessa visão seria o controle que Herodes tinha sobre o culto e, por arrasto, sobre o mecanismo do perdão dos pecados, que era mediado pelo templo. E a cadeia? A cadeia seria o próprio sistema sacerdotal que ele implementou. Um sistema que prendia o povo e, de certa forma, até o próprio Herodes, a essa estrutura toda. E é uma inversão curiosa. Herodes, normalmente visto como vilão, aqui como o anjo que prende Satanás, mesmo que sem querer. O que nos leva diretos ao versículo 2. O anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui está o nó da questão. Os 1000 anos. Precisamente. E é aqui que a teologia de impacto faz a ligação direta. Os 1000 anos de Apocalipse 20 seriam funcionalmente correspondentes aos 1000 sacerdotes consagrados por Herodes. Aos 1000 sacerdotes, como assim? A fonte argumenta que cada sacerdote servia ao seu turno talvez em um ciclo anual, embora não se detalhe isso explicitamente na fonte em relação aos 1000, e que o serviço desses 1000 sacerdotes completava um ciclo simbólico de 1000 anos de cobertura sacrificial, de contenção ritual do pecado. Então os 1000 anos não são uma duração cronológica, um milénio literal. São um número simbólico, mas ligado a um número literal de pessoas, os 1000 sacerdotes cujo serviço define o período. É essa a lógica apresentada assim. Satanás, ou o poder do pecado, não desaparece, mas a sua influência é restringida, canalizada, gerida através do sistema litúrgico do templo durante esse período herodiano. É uma contenção pelo ritual. Uhum.
A fonte até menciona a ironia de Herodes ficar ele mesmo um bocado refém das consequências e das dinâmicas do sistema que ele solidificou. Entendido. Vamos avançar. Versículo 3. Satanás é lançado no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Ok, se Herodes é o anjo e os 1000 anos são os sacerdotes, o que é o abismo aqui? O material que temos sugere que o abismo não é um lugar subterrâneo, infernal. Seria o próprio complexo do Templo de Herodes, O templo, como um abismo. visto como uma espécie de poço ritual, sim. Era o centro de onde vinha o perdão sacrificial, mas, ao mesmo tempo, um lugar onde a verdade espiritual mais profunda ficava talvez obscurecida, selada por baixo de camadas de ritualismo, de formalismo religioso. E o selo seria esse mesmo formalismo, essa rigidez. Exato. O selo representa essa rigidez institucional, o foco no ritual externo que, nesta perspectiva, impedia uma revelação espiritual mais direta, mais livre. A ação de Herodes, ao centralizar e controlar o culto e o perdão, teria na prática confinado a manifestação do espírito dentro das paredes institucionais. Certo. Agora o versículo 4 introduz outra camada. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Isto parece complicar um bocado a leitura histórica, não? Fala de reinar com Cristo num período que, segundo esta teoria, é anterior ao ministério de Jesus e dominado pelo sistema de Herodes. Como é que a fonte explica isto? A interpretação aqui é subtil. Dizem que este reinado de 1000 anos não é um governo político, nem a presença física de Cristo já a reinar. Em vez disso, seria o domínio espiritual e a autoridade exercida pelo próprio sistema sacerdotal levítico herodiano durante esses 1000 anos simbólicos. O sistema sacerdotal é que estava a reinar com Cristo. Era um reinado em nome de Deus, mediado pelo sacerdócio do templo, sim. Cristo ainda não estava ali fisicamente no seu ministério, mas a estrutura que o prefigurava, o templo, o sacerdócio detinha essa autoridade espiritual, por assim dizer. E João Batista surge precisamente para anunciar o juízo sobre esse sistema e preparar a vinda daquele que o vai substituir. Portanto, reinar com Cristo seria uma referência à autoridade espiritual do sistema que apontava para Cristo, mas que estava prestes a ser julgado. E o fim formal disso seria o tal silêncio de Zacarias. É uma reinterpretação muito específica. É, sem dúvida. Mas procura manter a coerência interna da leitura histórica, aplicando a mesma conceitos como reinar com Cristo, situando-os dentro da dinâmica do sacerdócio pré-cristão, visto como uma fase preparatória, ainda que imperfeita. E quanto aos versículos 5 e 6 sobre a primeira ressurreição? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se os 1000 anos acabam com Zacarias, o que é esta ressurreição? Uma ressurreição física? Não na leitura desta teologia de impacto, conforme está na fonte. Desvia-se da ideia de uma ressurreição física geral nesse momento. Em vez disso, propõe que a primeira ressurreição simboliza a manifestação de uma nova vida, uma vida espiritual e profética, encarnada primeiro em João Batista e depois em Jesus. Ah, Com o fim do ciclo sacerdotal dos 1000 anos, ligado aos sacerdotes de Herodes, emerge esta nova vida, o reino de Deus a manifestar-se de forma dinâmica, pessoal. e os outros mortos que não revivem até ao fim dos 1000 anos, quem seriam? Seriam aqueles que continuam espiritualmente presos ao sistema antigo, que não despertam para esta nova realidade que João e Jesus inauguram. O fim do sacerdócio herodiano como mediador exclusivo marca o início do despertar profético. O apelo ao arrependimento, o batismo, a chegada de Cristo, tudo isso representa o começo de uma nova era espiritual. Uhum. Olhando para o quadro geral, é mesmo a transição de um sistema de rituais para um sistema baseado na fé pessoal e no espírito. Faz sentido, dentro da lógica interna da teoria. Agora, versículo 7. E quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão por um pouco de tempo. Se a prisão era o sistema do templo, como é que ele é solto? A interpretação é que, com o fim funcional desse sistema levítico herodiano simbolizado pelo silêncio de Zacarias
E pelo anúncio da nova aliança, o poder do pecado que estava ritualmente contido emerge. Emerge de forma mais aberta, mais agressiva. E como é que isso se vê? A fonte argumenta que isto se manifesta na corrupção religiosa e política crescente daquela época. Aquela que leva à prisão e morte de João Batista e, claro, de forma culminante, à conspiração para crucificar Jesus. E a fonte liga isto diretamente a Herodes Antipas, o sucessor de Herodes o Grande. Sim, sim. Herodes Antipas é visto como a personificação dessa soltura de Satanás. Alguém que usa o poder político e religioso de forma manipuladora, hostil à mensagem de Jesus. O documento até refere que o próprio templo, nesse período final antes da destruição, se torna um lugar onde o culto a Mamon, ao dinheiro, à ganância, ganha muito destaque. Um sinal do esvaziamento espiritual da liderança. E o objetivo final dessa libertação de Satanás nessa leitura seria então a morte de Jesus. Seria orquestrar a rejeição e a morte de Jesus. Sim, é o que a fonte sugere. Isso leva-nos aos versículos 8 e 9. Satanás sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Quem são Gog e Magog e estas nações neste cenário do primeiro século? Não estamos a falar do futuro aqui. Mais uma vez, a interpretação procura as correspondências históricas concretas, não entidades futuras ou distantes. O engano acontece, segundo a fonte, quando a liderança religiosa judaica, o Sinédrio, manipula o poder imperial romano para agir contra Jesus. A fonte até pega em detalhes dos evangelhos, como o sonho da mulher de Pilatos, e interpreta-o como uma tentativa divina, através de um anjo, de alertar Pilatos, de o tentar inocentar. E Gog e Magog seriam... Seriam essa aliança de conveniência entre Roma, o poder político ou militar, e o Sinédrio, o poder religioso judaico, juntos contra Jesus. Ah, ok. O cerco não é militar no sentido clássico, mas um cerco espiritual, judicial, contra Jesus e os seus seguidores, os santos, a cidade amada. Portanto, Gog e Magog não como nações futuras, mas Não. como a coligação específica de poder judaico e romano que conspirou contra Cristo. Sim. É consistente com a metodologia deles. É precisamente essa a intenção da fonte, encontrar um referente histórico plausível dentro do período que a teoria delimita para o cumprimento de Apocalipse 20. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Como é que o lago de fogo é entendido neste contexto histórico? Onde é que isso aconteceu? O documento associa o fogo deste juízo às serpentes abrasadoras do tempo de Moisés lá no deserto. Interpreta-as como símbolos de anjos, talvez, agentes executores do juízo divino. Neste caso, um juízo apocalíptico. E a derrota do diabo, onde e quando? A derrota decisiva do diabo, entendido como o poder do pecado e o sistema que o promovia, acontece nesta leitura no corpo de Cristo, na cruz. É na crucificação que o poder do mal é confrontado e vencido, e a eficácia do antigo sistema sacrificial é encerrada, definitivamente. Ou seja, a cruz é o evento onde Jesus assume o juízo e derrota o poder espiritual que estava por detrás do sistema que o condenou. Exatamente. A cruz torna-se o ponto de viragem absoluto. O antigo sistema sacrificial perde a sua validade e o seu poder espiritual aos olhos de Deus, segundo esta teologia. E assim chegamos aos versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados. O grande julgamento final. Mas como é que a teologia de impacto o encaixa historicamente, se tudo isto já aconteceu? É visto como o julgamento final que o Apocalipse descreve, sim, mas que, na cronologia desta interpretação, já se realizou espiritualmente. O grande trono branco simboliza a substituição. A autoridade da cadeira de Moisés, a lei mosaica como sistema judicial e religioso, é substituída pela autoridade de Cristo. E o julgamento em si? Já não é baseado em rituais ou na letra da lei. É descrito como espiritual e pneumático, ou seja, baseado no Espírito Santo, na consciência interior, na relação pessoal com Deus que Cristo veio inaugurar. E a fonte liga isto diretamente à morte de Jesus, como disseste. Sim, a morte de Jesus é vista como um ponto de ruptura legal e espiritual. A fonte até usa uma analogia particular. Vê Jesus como o segundo marido de Israel. Com sua morte, Israel e, por extensão, a humanidade fica simbolicamente liberto
da antiga aliança, da lei. E a ressurreição? A ressurreição de Cristo inaugura então uma nova realidade que abrange toda a humanidade. Há uma transição clara da antiga ordem para a nova ordem do Espírito. E há um ponto que o documento destaca muito, não é? Aquela citação de Lucas 23:34, as palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como é que isto se encaixa no julgamento? Parece contraditório. É um aspecto central para a conclusão deles. Argumentam que esta oração de Jesus, combinada com o ato dos soldados romanos que representam os gentios a partilharem as vestes dele, demonstram um perdão universal, um perdão incondicional, concedido ali mesmo, naquele momento na cruz. Um perdão universal ali. Sim, e que esse perdão massivo tornaria, nesse instante, toda a humanidade inocente, perdoada diante de Deus. E isso estabeleceria a base para o julgamento do trono branco como a implementação dessa nova realidade espiritual, uma realidade de graça universal oferecida através de Cristo. É uma visão do perdão na cruz com implicações enormes, imediatas e universais. E o julgamento seria a manifestação dessa nova ordem de graça. É uma perspectiva muito abrangente e, lá está, diferente do habitual. Sem dúvida. Estende o efeito da cruz de forma radical e situa o julgamento apocalíptico como a consequência dessa ação redentora, não como um evento futuro de condenação primária. Para fecharmos o capítulo, os versículos 13 a 15. E deu o mar os mortos, e a morte e o inferno deram os mortos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Na lógica desta interpretação, isto simboliza o fim definitivo da antiga ordem. A morte e o inferno, Hades, o mundo dos mortos, Sheol, representam o domínio do antigo sistema sacrificial, aquele que girava em torno da morte física, do pecado, da necessidade constante da expiação. E com a nova aliança? Com a nova aliança estabelecida por Cristo, essa estrutura perde o seu poder. É lançada no lago de fogo, ou seja, é abolida. O documento conclui que isto marca o fim do sacerdócio da carne, que eles associam ao ritualismo judaico, e o início do sacerdócio do Espírito, ligado a Cristo e à ressurreição. Um sacerdócio que se estende pela eternidade e está aberto a todos que estão no livro da vida, através da fé. Ok, fizemos a viagem, versículo a versículo, segundo esta teologia de impacto. Agora, dando um passo atrás, como é que a própria fonte avalia a consistência, a força desta interpretação tão particular? A que liga os 1000 anos aos 1000 sacerdotes de Herodes. Parece que tudo depende muito dessa ligação inicial, não é? Precisamente nisso, em verificar se as peças encaixam dentro desta moldura histórico-literal, revendo os pontos principais que eles apresentam. Os 1000 anos. A correspondência com os 1000 sacerdotes de Herodes, que Joséfo menciona, é vista como a chave. A fonte considera coerente e numericamente significativa naquele contexto histórico. Sem esta ligação, a interpretação temporal perde o seu pilar fundamental. A prisão de Satanás. A ideia de contenção ritual através do sacerdócio herodiano é considerada coerente com o texto, que fala de amarração, não de eliminação. Certo. O anjo com chave. Identificar Herodes como o anjo, mensageiro humano com poder divino delegado, é visto como consistente com o papel histórico dele na configuração do judaísmo da época. E o facto de não ser Cristo reforça a ideia de uma agência humana dentro do plano divino. Ok. O abismo, interpretar o templo como o abismo ritual, é considerado plausível do ponto de vista de João, que escreveria a partir de uma perspectiva onde o templo era o centro nevrálgico do sistema religioso judaico. Faz sentido, nessa perspectiva. E a libertação breve, a curta duração da soltura de Satanás, é vista como essencial para manter a tensão narrativa que acaba por culminar na cruz. Então, a força da argumentação, para eles, está na capacidade de mapear quase todos os elementos do Apocalipse 20 para figuras, estruturas e eventos concretos do período entre Herodes e a crucificação. E assim evitam interpretações puramente simbólicas ou futuristas. Os 1000 anos tornam-se literais, mas num sentido muito específico. 1000 ciclos de serviço sacerdotal. Exatamente. A fonte considera esta abordagem robusta porque tenta reconciliar a linguagem apocalíptica com um cenário histórico concreto. Argumenta que João estaria a usar imagens fortes para descrever realidades espirituais e políticas do seu próprio tempo,
ou do passado recente. E salientam que esta leitura dá uma explicação contextual para a medida específica de 1000 anos, que, de outra forma, fica um número difícil de justificar literalmente. E vale a pena referir, nem que seja brevemente, que o documento aplica esta mesma lógica histórico-literal a outras partes do Apocalipse, não é? Como aos 1260 dias ou às duas oliveiras. Sim, a lógica é a mesma. A fonte procura identificar figuras como Maria e Isabel, ou períodos específicos dentro da era herodiana e apostólica, como correspondentes a outros números e símbolos proféticos do Apocalipse. A premissa é sempre a mesma: procurar o cumprimento histórico concreto na Palestina do primeiro século. Recapitulando então, a análise que exploramos hoje, baseada na teologia de impacto apresentada neste documento, oferece uma visão radicalmente diferente de Apocalipse 20. Propõe que os famosos 1000 anos foram um período histórico concreto, definido pelos 1000 sacerdotes de Herodes. Um tempo de contenção ritual do pecado, que terminou com a chegada de João Batista e Jesus e que culminou na nova aliança estabelecida na cruz. O mecanismo central é essa identificação. 1000 sacerdotes igual a 1000 anos simbólicos de um sistema específico. A atração desta interpretação, para quem a defende, reside na sua tentativa de ser estritamente literal no sentido histórico e de evitar o que eles consideram ser especulações simbólicas ou futuristas vagas sobre o Apocalipse. Voltando à nossa questão inicial, será que esta passagem se refere a um evento já concluído? A fonte apresenta um argumento detalhado para essa possibilidade, ancorando tudo na era de Herodes. Se a leitura convence ou não, bem, isso já depende da aceitação destas ligações históricas e destas interpretações específicas. Fica uma reflexão final, talvez, inspirada por esta abordagem tão focada no histórico. Se aplicássemos este método de forma rigorosa, que outras narrativas ou figuras bíblicas que tradicionalmente vemos como símbolos ou profecias de um futuro distante poderiam, na verdade, estar a descrever eventos e dinâmicas que já ocorreram no tempo de Cristo e dos apóstolos?